Meus irmãos, muitas vezes nas nossas orações, nós pedimos a Deus que Ele nos livre de dificuldades. Nós pedimos a Deus que Ele nos livre de sofrimentos. Nós pedimos a Deus que nos livre de doenças. Nós pedimos a Deus que nos livre de cruzes. Mas quando é que nós iremos aprender a pedir a Jesus que Ele misericordiosamente nos pode, que Ele nos limpe dos nossos apegos, mesmo que isso nos faça sofrer? Percebe aqui, meus santos, esse desejo de: Senhor, eu quero produzir todos os frutos que vós quereis que eu produza. Eu quero produzir uvas doces. E se para isso for necessário, e necessário será, e se para isso for necessário que eu seja podado, poda-me, Senhor. Corrige-me, Senhor, para que eu possa produzir os frutos pensados por vós, desejados por vós. Então percebe que quem isso reza não é alguém que está apegado à sua vontade, que quer atingir as suas metas e realizar os seus sonhos. É alguém que quer fazer a vontade do Pai. Quando nós olhamos para Jesus, nós não vemos alguém procurando os seus interesses. Ele disse que Ele veio à terra procurar os interesses do Pai. A minha vontade é fazer a vontade do Pai. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós iremos, daqui a pouco já iremos dar esse próximo passo. Jesus, a videira, o tronco no qual nós estamos pregados, Ele procurou em tudo a vontade do Pai. Ele procurou o objetivo do Pai. Ele procurou satisfazer o coração do Pai. Então, se nós queremos ter comunhão com esta videira, se nós queremos estar grudados neste tronco, nós precisamos ter um coração semelhante ao dele. Para que nós sejamos alimentados da mesma seiva, o Espírito Santo, nós precisamos a Ele estar grudados, precisamos fazer comunhão com Ele. Então percebe, meus santos, que a nossa oração, ela precisa ser mudada. Nós precisamos nos colocar diante de Deus e dizer com as nossas palavras: Jesus, eu tenho tanto medo das tuas podas, eu tenho tanto medo da correção, eu tenho tanto medo da cruz, mas eu creio, Senhor. Uma coisa são os seus afetos, eu tenho medo das podas, eu tenho medo das correções, eu tenho medo da cruz, mas tudo isso são os nossos sentimentos. Mas aí vem a fé: mas eu creio, Senhor. Aí vem a verdade: eu creio, Senhor, no vosso amor. Por isso, poda-me, corrige-me, crucifica-me junto a ti. Percebe? Uma coisa, o primeiro ponto se baseia nos sentimentos, os meus medos, as minhas fragilidades devido aos meus sentimentos. Mas a outra súplica é fundada na fé: poda-me, Senhor, porque eu sei que ser podado é bom, embora eu sinta que ser podado é mal. Corrige-me, Senhor, porque eu sei, a verdade contemplada na fé, que ser corrigido é bom, porque Deus é bom, e quando Deus nos corrige é para o nosso bem. Deus nos ama, e quando Ele nos poda é para que nós produzamos frutos. Então corrige-me, Senhor, poda-me, Senhor, crucifica-me, Senhor, porque não há salvação sem cruz. Da mesma maneira que a salvação entrou no mundo por meio da cruz de Cristo, nós alcançaremos a salvação de Cristo, deixando-nos com Ele crucificar. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas não é carregar uma cruz para dar para um outro, mas é a cruz na qual eu serei crucificado, para por meio da qual eu ser ressuscitado. Então os seus sentimentos
dizem não, mas a sua fé diz sim. Eu quero, Senhor, eu quero ser podado, eu quero ser corrigido, eu quero ser crucificado, e isso eu peço, porque eu sei que tu me amas, porque eu sei que Deus me ama, eu sei que Ele vai me corrigir, porque isto é um pedido de filho. O escravo, diz a palavra de Deus, não é corrigido, mas o filho é corrigido porque ele é amado. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, todo ele, vou ler aqui apenas 3 versículos, os versículos do 5º ao 6º, e depois o versículo 11, Hebreus capítulo 12, os versículos do 5º ao 6º, e depois o versículo 11. Meu filho, não desprezes a repreensão do Senhor, nem desanimes se Ele te repreende, pois Deus castiga aqueles que ama e açoita aqueles a quem reconhece como filhos. Então, quando Deus nos poda, é porque Ele nos ama e quer nos salvar. Se Deus não nos poda mais, é porque não temos mais jeito. Se Deus não nos poda mais, é porque o galho já se desprendeu do tronco, já estamos secos e prontos para ser queimados. Mas se Deus nos poda, é um bom sinal. Se Deus nos corrige, é um bom sinal. Então, se você olha para a sua vida e não vê que Deus tem podado você, que Deus está podando você, isso não é um bom sinal. Ou você já está tão santo, tão santo, tão santo, tão santo, que já está perfeitíssimo, ok? Ou você, meu santo, está tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que as graças de Deus já não tem mais acesso ao seu coração. Então o autor da carta aos Hebreus, ele diz, olha, quando você é corrigido, isso é bom, porque Deus corrige os filhos a quem ama. E aí vem o versículo 11, Hebreus, agora, capítulo 12, versículo 11. Nenhuma correção, quando é aplicada, é agradável, ela dói, porém mais tarde, ela produz frutos de paz e justiça. Na hora, aquilo aos nossos afetos é desagradável, mas depois os frutos são abundantes.